Konnichiwa, minas! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e hoje o quadro Mundo Nerd para poder falar das classes de RPG nos animes. Afinal de contas, as classes de RPG nos animes existem? Então, não perca depois da abertura. Bem, galera, hoje o quadro Mundo Nerd aqui para poder falar um pouquinho das classes de RPG nos animes, né? Mas como assim classe de RPG nos animes? Eu não sei se você reparou já alguma vez, mas Naruto é um anime só de ninja, certo? A gente pegar Yu Yu Hakusho é meio que artes marciais. Dragon Ball também, artes marciais ali dentro do coisa. One Piece, pirata. Fairy Tail, magos. Hellsing, vampiro. E por aí vai, você vai pegando, vai juntando várias classes, entendeu? Você repara que dá pra formar um time de RPG inteiro se pegar os animes que eu falei, né? Dá pra você formar basicamente uma equipe de RPG inteira. E eu acho muito interessante isso, cara, porque os animes geralmente eles não copiam um ou outro, né? Eles criam um estilo original. E acidentalmente, criando esse estilo original, como eu falei, basicamente se você pegar diversos animes, você pode montar um time de RPG com cada personagem de cada anime, entendeu? Eu acho isso muito maneiro, cara. Então vamos começar falando aqui, né, de uma das classes que eu considero uma bem comum aí nos RPGs, que é a classe de cavaleiros, né? Ou então guerreiro. Mas vamos classificar mais como cavaleiro porque afinal de contas a gente está falando aqui de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lá, todos eles lutam com armaduras, total referência aos cavaleiros no RPG, né? E no caso, o estilo de luta deles é um estilo bem violento, aquele estilo mesmo Knight mesmo, que dá porrada com força, entendeu? No RPG. Eles seriam as classes que teriam menos mágica, né? Apesar de ter muito cavaleiro que usa ataque mágico, ataque psíquico. Mas eu considero mais a maioria assim mesmo como a luta bruta mesmo, né? Porrada, né? Então por isso eu considero aqui o local, né? A classe de cavaleiros para os Cavaleiros do Zodíaco. Então interpretado aí a classe de cavaleiros para Cavaleiros do Zodíaco. E mago, a classe de mago fica pra quem? Bom, a classe de mago fica pros personagens de Fairy Tail, já que eles têm até guild de magos no Fairy Tail. Basicamente, você vê Fairy Tail, você lembra de RPG, né? Então é basicamente isso. O Natsu lá é basicão, né? Aquele mago que sempre aprende os ataques de fogo primeiro, né? Fire, Super Fire, Ultra Fire, Mega Fire e os Fire do Derme Livre lá. Então pro time de mago, Fairy Tail, certo? Seguindo aqui, vamos lá, classe de samurai. Não é uma classe muito comum na maioria dos RPGs, mas se você procurar bem, você vai achar RPG que tem a classe de samurai também. Para essa classe a gente indica quem mais? Quem é que tem samurai no nome? Samurai X, basicamente isso. Samurai X entra na classe de samurai para RPG. Não tem como não ser Samurai X, né? Você falar de samurai, essa é a primeira coisa que vem na cabeça é Samurai X. Então, basicamente a classe de samurai, Samurai X. Ainda tem os rivais dos samurais, que são os ninjas. Desde épocas antigas os ninjas são rivais dos samurais. E quem pra entrar em anime de ninja? Quem? Naruto, é claro. Você não poderia falar de ninja sem falar de Naruto. Então, o estilo de luta totalmente do Naruto é aquele estilo ninja mesmo, como eu falei. E também não tem outro anime assim que superaria Naruto, né, na classe ninja, na minha opinião. Então, Naruto toma a classe ninja aí nesse local. Bom, vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos Brawlers, ou lutadores. E eu decidi que dois animes deveriam dividir esse ranking aí. E é Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. Por quê? Todos dois têm estilo de luta de artes marciais, né? Eu considero os dois pra caraca, eu gosto muito dos dois animes. Prefiro um pouquinho mais Dragon Ball, é claro. Mas eu considerei os dois porque o Yusuke tem um estilo de luta um pouquinho diferente do Goku, entendeu? Apesar de ambos serem artes marciais, então eu classifiquei os dois aí. A gente pode botar um como brawler mais ofensivo, né? E o outro como brawler mais mágico. Sei lá, por aí. Entendeu? Mas é bacana aí você classificar esses dois aí. E vai ter mais animes que vão dividir duas posições em outras classes. Pra Summoner, ou Invocador, né? Eu não sei como é que fala Summoner também. Sei lá como é que fala. Bom, mas também tem muita classe de Invocador, né? Em alguns RPGs. E eu classifico essa classe de invocador aí como a Sakura, do Sakura Card Captors, e o Yugi do Yu-Gi-Oh! Eu acho que eles dois ficariam legal pra essa posição de invocador. Se eu fosse escolher entre os dois, logicamente eu escolhi o Yugi, né, cara? Mas seria muito legal aí ver os dois pra classe de invocador.
E também tem a classe de treinador de bestas ou domador de bestas. E essa classe fica dividida entre Pokémon e Digimon. Aí é vocês que decidem o que vocês preferem, né? Vocês podem escolher aí pra classe de domador. Aí fica a seu critério, totalmente. Também tem a classe que é inteiramente, como é que eu vou dizer assim, besta, né? É tipo um animal, um ser humano meio humano, meio animal. Aquele bem ofensivo também. E eu consideraria Inuyasha pra essa posição, que eu acho que ficaria legal também. Tem muitos outros animes assim que você pode encaixar, né? Várias classes. E também tem, cara, vampiro. Não é todo RPG que tem vampiro, mas você vai encontrar alguns por aí que tem. E ninguém melhor do que o Alucard de Hellsing pra poder ocupar essa posição. Classe de alquimista. Bem, quem você acha que eu vou colocar na classe de alquimista, né? Senão é Edward Eric do Fullmetal Alchemist. Mas enfim, Fullmetal Alchemist ocupa aí a vaga dos alquimistas nesse jogo de RPG aí que a gente tá montando aí. Que tomara que tenha no futuro um jogo de RPG assim que vai ser maneiro pra caraca. Já pensou? Jogo de RPG só com os personagens de anime assim, cada qual com a sua classe assim, com seu estilo, pô, ia ser muito legal. Enfim. E seguindo pirata, né? Quem você acha que eu vou falar em pirata também? Não tem outra opção senão One Piece. Tem que ser One Piece de fato pra ocupar a classe de pirata aí, não tem. Então, o Luffy aí na classe de pirata, né? Do One Piece, com certeza. E vamos lá, deixa eu ver aqui se tá faltando alguém, né? Se tá faltando alguma classe. Bom, você acha que deveria ter classe de mecha ou robô, né? Se tivesse, eles teriam que moderar e botar um robôzinho pequeno. Ia ser complicado de botar um robô gigante, né? Porque as lutas iam ficar meio desequilibradas. Não é que ia ficar desequilibrada, mas ia ser meio feio um personagem pequeno lutando com um grande, né? Muito grande. Mas vamos deixar sem classe de mecha então. Bom, então pra finalizar aqui eu lembrei mais uma, né? Black Rock Shooter. Poderia ser classe de atirador, ou sniper, striker, depende muito do jogo aí, qual vai ser o nome, né? Então, mas aí eu consideraria Black Rock Shooter pra essa posição de atirador. Acho que ficaria legal ela como atirador aí na classe de atirador, né? E como eu tô dizendo, tem muitas outras opções, cara. Se você for olhar pra todos os animes que tem, você consegue encher um jogo de RPG com tudo, assim, com todas as classes, né? E ficaria muito show, muito sinistro mesmo. Aí eu tava pensando também no Bleach, né? Mas como classe de... eu não sei, talvez ceifador, mas eu não sei se existe classe de ceifador em muitos RPGs, né? Podia ser meio que aquele espadachim negro, né? Aquele espadachim das trevas, assim. Ficaria legal também botar o Bleach, no caso o Ichigo, né? Nessa posição, ficaria legal também. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô fazendo mais pra dizer mesmo, pra dar uma descontraída, né? E pra dizer que tem essa relação, entendeu? Se você for olhar pros animes, tem mesmo um certo tipo de coisa assim de RPG neles. Porque você vê coisa... na verdade, é os RPG que se baseiam no anime no final dos contos, né? Mas tipo, anime só de ninja, anime só de samurai, anime de artes marciais, anime de mago, anime de cavaleiro. Então você vê que dá pra montar basicamente uma relação aí entre os animes e os RPGs. Será que desde o início, desde quando começaram a produzir tudo isso aí, eles estão interligados? Será que desde os RPGs de mesa, antes de vir o videogame, assim que começaram a produzir os animes, tá interligado uma coisa a outra? Bom, não vai ter como a gente saber disso, né? Mas sem dúvida é uma coisa muito interessante aí pra você poder interligar os pontos e ver, né? Seria muito interessante mesmo, assim, se tivesse um jogo de RPG com as classes que eu falei aqui. Não esquece de dizer aí embaixo qual classe você acha que faltou com relação em qual anime e qual dessas você prefere. Tipo, qual dessas você gostaria de lutar no jogo, né? Se você fosse jogar um jogo, você escolheria o que? Ninja, estilo Naruto, né? Vim com jutsu, com as bandanas. Você escolheria a classe de samurai, estilo Samurai X, ou a classe de brawler, estilo Yu Yu Hakusho, com Leigan e tal. Qual classe você gostaria de jogar num jogo aí de RPG das que eu citei aqui, né? Qual você acha que faltou também? Mas lembrando, galera, que eu tô falando dessa relação aqui dos animes com RPG, mas nunca foi nada confirmado. E lembre-se que é só uma teoria. It's just a theory, an anime theory. Bom, entendedores entenderão a referência. Mas enfim, cara, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado aí, né? E digam aí qual classe que vocês gostariam. Se esse vídeo tiver mais de 1 milhão de visualização, que não vai ter, eu tenho certeza absoluta, ao menos por enquanto não vai ter, né? Talvez no futuro. Mas eu crio um RPG aí no RPG Maker com todas as classes e personagens que eu falei aqui. Sim, você não entendeu errado. Eu vou fazer isso se chegar a 1 milhão. Obviamente não vai chegar a 1 milhão, mas se chegar, eu prometo que eu faço. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir.
Valeu, e é isso, esse foi o vídeo de hoje e sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo.